Semeric, coordenadora da Academia IVG, e dou as boas-vindas aos nossos ouvintes. Sou também mentora, fundadora das empresas Empoderamento Feminino e Aprenda Aqui Treinamentos, facilitadora e tia coruja nas horas vagas. Estou aqui com a Kátia Soares e o tema do nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre a gestão da mudança como impulsionador da cultura humanizada. Kátia, se apresenta para nós, por favor. Ana, obrigada em primeiro lugar, muito honrada para mim estar aqui com você, né, com a mentoria colaborativa, na qual me vinculo pelos valores, né? E esse tema ele é um tema recorrente na minha vida, e eu me apresentando rapidamente, eu, como toda executiva, né, fiz uma graduação aí em administração de empresas, mas logo na graduação eu percebi que a matéria que mais me chamou a atenção foi administração aplicada a pessoas, né, na época. Então, no fundo, por mais que minha mãe tentou me tirar da psicologia, fiz administração, mas eu acabei enveredando para essa história. Então, de lá, eu fiz toda uma história executiva de Dom Cabral, morei fora do Brasil, e mesmo morando fora do Brasil, percorri a Europa e percebi que o ser humano, Ana, era igual em todos os lugares. E aí me deu uma vontade bem grande de começar uma outra jornada de carreira, onde eu entrei de cabeça na antroposofia, então fui fazer todo um desenho aí de aconselhamento biográfico, me olhei por 4 anos, hoje eu sou uma aconselhadora biógrafa, coaching, e aí toda aquela batelada de informação que você já sabe, né, inteligência emocional, PNL, aí eu não parei mais, né, hoje eu estou na constelação familiar e na terapia alquímica, pensa bem, né, então no fundo a minha carreira sempre foi técnica e humana ao mesmo tempo, porque eu sempre entendi as empresas, sempre comecei a entender o porquê que aquela estratégia estava sendo desenhada ou não compartilhada, então minha linguagem é muito com os presidentes e diretores, mas também senti na pele o que não é fazer isso bem feito quando a gente percebe que os colaboradores não estão engajados. E aí eu entrei fortemente a ajudar as pessoas nessa humanização, né, de entender por que tanta mudança ocorre e as pessoas sofrem com ela, né? Por que tanta mudança ocorre e as pessoas começam a entender que não estão engajadas, ficam bravas, com dúvida, com desconfiança e medo. Então, aí eu fui me aprofundar bastante nisso, e a antroposofia me deu uma credencial bastante interessante, além de toda uma outra jornada de conteúdo, Ana. Então, essa sou eu, sou mãe de Maria Vitória. Essa história também é muito interessante na minha vida, porque a minha vida ela é uma mudança completa, né? Então, eu sempre quis ser mãe, e aí eu percebi que no mundo executivo eu pegava mais avião do que qualquer outra coisa, e eu falei, gente, quando é que eu vou ser mãe, né? Acabou que eu não consegui, e eu entrei numa fila de adoção sozinha, e adotei Maria Vitória. Maria Vitória chegou em 2013, né? Chegou em 2013 junto com o primeiro livro que eu lancei, uma obra chamada A Transição na Gestão de Mudança. O próprio tema estava se ressignificando, né? Hoje ela está com 8 anos de idade, a coisa mais linda da minha vida. Antes de entrar aqui para conversar com você, acabei de fazer uma maquete, depois eu te mostro aí pelo WhatsApp, sobre Planalto, planície e relevo, pensa, né? Acabei de sair dessa história. Então, minha vida ela é muito hoje, que é maternidade, graças a Deus, e um mundo executivo, coaching, mentorias, porque eu prefiro ficar um pouco mais com ela, né? Isso me dá uma credencial maior para ficar e não pegar tanto avião. E a Agência da Mudança, ela surgiu em 2013. A Agência da Mudança surgiu em 2013, junto com o livro, junto com Vitória, né? Porque eu falei, agora eu vou para o mundo, e aí eu tomei coragem de virar empreendedora, né? De virar empresária, e a Agência da Mudança, ela lida com rede, educação e cultura humanizada. Legal, muito bacana. Queria te fazer já começar com uma pergunta, juntando um pouquinho do que você falou, que eu acho que os nossos ouvintes devem estar super curiosos aí com toda essa sua trajetória incrível, né? Uma questão é assim, você sentiu muita diferença dessa sua carreira internacional na forma de gerenciar pessoas, então a cultura humanizada, ou foi mais uma coisa da Kátia para conciliar o lado de mãe e de conseguir aí ser feliz, né? E também trabalhar, também ser a provedora e tudo mais. Então, me conta um pouquinho assim de como é que foi essa tua virada, porque às vezes as pessoas acham que empreender é tudo lindo e maravilhoso, e só quem está no dia a dia sabe que não é bem assim, né? Que são muitos os desafios. Então, conta mais para a gente. Sim, isso é muito legal essa pergunta.
a minha vida, como eu te falei, ela sempre foi uma mudança, por isso que eu trabalho com mudança organizacional, né? E aí uma coisa bacana é que eu tive que entender o mundo CLT em primeiro lugar. Então, eu fui uma gestora de marketing durante 8 anos, numa empresa chamada ADP Systems, e lá eu entendi o que é você engajar ou não uma estratégia junto a 1.500 pessoas. E nessa história, eu depois saí da ADP e entrei numa grande consultoria de grande porte, que é a Ernst Young Consulting. E aí me deu uma credencial grande de estar cascateando para o Brasil a metodologia, de estar entendendo o método, instrumento, MS Project, toda aquela história, né, que as grandes consultorias fazem, mas ao mesmo tempo eu comecei a assistir, e é muito Kátia assistindo, dores, Ana, dores em projetos, as pessoas não cuidadas, as pessoas, então aquilo foi me dando uma agonia em si, falar, poxa, tanta coisa bacana, método, instrumento, pessoas belíssimas, inteligentes aí num trabalho desse, mas assim, pouquíssima gente cuidando do ser humano, pouquíssima gente cuidando desse movimento que é o interior, que é a transição psicológica pelo qual a gente passa por conta da mudança que está fora. Então, por isso que veio o grande livro, né, que eu lancei em 13, que foi a transição na gestão de mudança, quer dizer, o próprio tema está transicionando. E quando eu cheguei nesse empreendedorismo, né? Porque no fundo eu sempre fui empreendedora e acabei que fui descobrir isso depois, né? Eu sou muito empreendedora, eu tomo banho, estou no chuveiro, tenho ideias, eu quero implementar e assim vai, né? E aí nesse sentido a agência da mudança ela entrou como uma credencial para mim, para que eu possa fazer gestão de mudança do jeito que eu acho que tem que ser feito, que é um jeito que cuida das pessoas ao mesmo tempo. Então, eu trago todo um arsenal de conteúdos de autodesenvolvimento para aquele indivíduo, para que ele toque uma mudança. Então, mais do que método, né, que a gente credencia também metodologia, instrumentos, etc., a gente está ensinando as pessoas a serem agentes de mudança. Antes de ter, né, Ana? Estou ensinando o movimento do ser. E essa é a grande diferença, porque daí as pessoas olham para uma história dessa e conseguem montar uma cultura de mudança humanizada onde eles estão. Acabei de sair de uma ligação agora falando sobre isso, né? Quer dizer, uma pessoa me pedindo assim, Kátia, estou com uma executiva complicada, como é que eu faço? Eu ponho lá no teu curso ou eu faço uma mentoria? Eu falei, não faça a mentoria sem ela entender. Põe ela no curso para que ela tenha, no mínimo, na cabeça dela, assim, as principais questões, o torneado do conteúdo, que ela tem que entender para depois ela se conectar àquilo e, obviamente, revisar o modus operandi dela, a atitude que ela tem que ter como líder, porque a gente está sempre a serviço, né, do pensar, sentir e querer, né, que eu sou muito a serviço da história orgânica, né. Que bacana, Kátia. Eu voltei alguns anos aí lembrando a minha vivência corporativa e uma das coisas que você falou que me chamou muita atenção quando a gente está à frente de uma empresa, a gente tem um protagonismo, né? Então, se você decide mudar, você tem a caneta, né? Quando você está dentro de uma empresa, às vezes você pode ter uma veia para uma cultura mais humanizada, mas se não vier de cima para baixo, muitas vezes acaba realmente assim, se não estiver dentro dos valores, não só valores colocados nas placas, mas que as pessoas vivam, sintam, experimentem isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, o que você tem percebido, como é que você tem sentido isso, se as empresas estão mais abertas ou não, como é que isso tem sido aí para ti? Legal. Eu acho que não tem como não falar, né, Ana? Eu acho que a pandemia pegou de cheio todo mundo, e eu acho que a partir da pandemia as pessoas foram para um lugar que é olhar para o seu emocional, por isso tanto que as empresas hoje, fiz uma live agora sobre isso, né, sobre essa questão da saúde emocional das pessoas e mental, que até então as pessoas não davam muita importância para isso, mas aí quando as pessoas foram realmente afetadas, e todos foram, saíram da zona de conforto, né, eu acho que foi um movimento de olhar de maneira séria para isso. Então, as organizações estão abrindo rodas de conversa, onde a gente tem ajudado muito, tem aberto para falar de felicidade, que é quase um tabu, né? Falar de felicidade numa organização, né? Mas como assim? Aqui não é lugar para ser feliz, aqui é para você entregar resultado e trabalhar, né? Então, não é, né? Então, a gente tem provocado muita arte terapia. Eu trabalho muito também com essa história de trabalhar pintura, arte, um escutar ativo, tirar as pessoas realmente desse lugar que é só o mental, né, e entrar no emocional. Eu tenho rodado algumas oficinas socioemocionais também para poder, a partir de um filme, a partir de uma arte, a partir de uma história, de um storytelling que a gente conte, ou simplesmente de uma conversa que a gente está tendo agora, né, que muitas vezes as pessoas não têm. Uma conversa simples, autêntica e sem script, sabe? Falar, nossa, peraí, o que eu tenho que falar mesmo?
Então, as empresas elas estão, graças a Deus, se despindo desse perfeccionismo, né? E a gente está entrando muito para ajudar aí as empresas a implementar o Agile, né? A digitalização. E a digitalização ela chega nesse momento, porque a tecnologia chegou. Mas aí o ser humano ficou olhando assim, mas qual é o meu papel agora, né? Se a tecnologia chegou, o que eu vou fazer? Tudo, cuidar de gente, né? Você vai cuidar de como você vai empoderar um talento que até então você estava pedindo para ele fazer uma planilha Excel, você não estava dando para ele uma oportunidade dele falar, dele escrever, dele estar numa história completamente nova, né? Talvez você vai ter um pouquinho mais de tempo na sua agenda para provocar uma discussão estratégica num grupo, para falar de felicidade. Então, eu acho que hoje o líder está sendo chamado para lidar com essa humanização de maneira completamente diferente, só que ele precisa ser trabalhado, porque senão chega telefonemas como aconteceu agora. Kátia, a pessoa ela não tem a menor paciência, é uma pessoa que, quando ela percebe que o liderado não está agindo de maneira coerente, em 40 dias ela manda embora. O que eu faço com essa pessoa? Né? Falei, então, aí o que eu explico para a pessoa que está me pedindo ajuda, né? Eu falei, E às ela vezes não não. dá para você falar, demite, né? Assim, tipo, às vezes não é tão simples assim, né? Não, exato. Então, é o que eu falei para ele, falei assim, e calma, porque ela tem jeito. Provavelmente essa pessoa está na dor. Ela está na dor, com certeza. Aí vamos lá, né, Ana? Trabalhar a crença limitante, vamos entrar na antroposofia, vamos entrar nas fases da vida, vamos entrar lá atrás, né? Que é um pezinho aí na terapia. Mas eu acho super importante, porque as pessoas entraram nesse mindset técnico, né? Num mindset muito racional, de maneira tão profunda para dar conta da competição, né? O colega não vai pegar a minha vaga, a minha colega lá não vai pegar aquele cliente, então eu vou estudar, sabe? Quer dizer, todo mundo foi muito na linha da competição. E aí eu acho que a cultura de mudança humanizada que a gente está praticando agora é a gente se despedir disso, sabe? É a gente, não, espera um pouquinho, se eu sei, ela também sabe, então como é que a gente pode juntar as duas coisas e fazer disso uma história coerente para o mercado? Por que eu tenho que ser mais que alguém, menos que alguém? Então, eu acho que as empresas estão trabalhando assim, de maneira simples, essas conversas, mas elas ainda estão com uma dificuldade enorme dos indivíduos saírem do ego, né? Porque por mais que a empresa decida, né, o VP, o RH, enfim, quem seja, decida trazer essa humanização para a empresa, para a cultura, né? A gente ainda está tendo que trabalhar o varejo. E quem é o varejo? É o indivíduo, não tem o que fazer, porque foi muita loucura de mudança na cabeça de todo mundo, por isso o Bunny, né? É muita ansiedade, sabe? É uma história assim que a gente tem que lidar o tempo todo com essas letrinhas aí do Bunny, né? Quer dizer, como é que eu tiro a ansiedade das pessoas, né? Nesse mundo que está cada vez mais com mudanças diárias, né? Então, por exemplo, né? A questão do Bunny, né? Que é o frágil, né? Como é que eu faço as pessoas não se sentirem frágeis no mundo de mudança? Planejamento. Então, é legal a gente provocar esse movimento de planejamento coletivo, né? Vamos lá, vamos sentar para a prancheta de novo, vamos olhar esse portfólio de coisas que a gente está tendo, e não simplesmente sair fazendo. Esse é o grande pecado mortal que eu percebo que as empresas fazem, que é na contramão de uma cultura de mudança humanizada, que é sair fazendo. E é tão louco que esses dias eu também estava falando com uma cliente, e aí ela estava lá contando, nossa, Kátia, desculpa, eu te pedi uma proposta, nem te retornei, e tal, e falando esbaforida, sem respirar, e, olha, eu tô aqui caminhando, tô tentando fazer uma caminhada, porque eu não aguento mais link. Então, ou seja, cara, tá todo mundo, assim, numa desproporção de tecnologia, né? E acho que as empresas também estão abusando um pouco disso, sabe? Que é 24 horas no Zoom, quer dizer, 7 horas da manhã a pessoa senta numa cadeira e sai 10 da noite, sabe? E isso não é legal, isso não é ser humanizado. Então, isso realmente é trazer a fragilidade de modo ruim, porque as pessoas se fragilizam, mas se fragilizam mesmo, assim, se sentem mal, se adoecem, né? E aí, o que combate isso? Planejar a agenda, planejar seu tempo, de repente um tempo para meditação, um tempo para não fazer nada, um tempo para fazer a maquete da filha aqui, né, que está aí para a escola. Então, nesse sentido, são pequenas coisas que a gente pode ir trazendo para o nosso dia que lida com tal, né, do VUCA para o BANI, né, com esse BANI, né. Aí a gente olha, por exemplo, para a questão da ansiedade, que está todo mundo realmente ansioso, e a gente tem praticado essa cultura humanizada da ansiedade, porque a gente não tem previsibilidade desse excesso de coisas que está acontecendo na nossa vida, principalmente informação, né? Absurdo, tanto de live, tanto de coisa, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar e ouvir as pessoas.
em pequenos comitês, como você está fazendo agora, né, Ana, nesse podcast, que eu acho muito legal. Quer dizer, vamos ouvir, vamos conversar, né? Porque a incerteza ela não pode parar, mas a ansiedade pode, está no nosso controle, né? E aí, quando a gente olha para o não linear do Bunny, né, a gente tem que olhar que a gente não toma uma decisão sozinho. A gente toma uma decisão com uma interdependência total, né? E aí a gente tem que compreender a necessidade das pessoas, cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma, sente de uma forma e age completamente diferente. E aí a provocação aqui muito então, como a gente começa a trazer dentro do nosso ambiente de trabalho papéis e responsabilidades, que é o que você fez comigo agora, Nana. Você fez assim, Kátia, esse curso é comigo, essa outra coisa é com a Renata, essa outra, sabe? Isso é muito bacana, porque enquanto a gente não divide as responsabilidades, a gente fica sobrecarregado, carregando o piano, aí o executivo e as pessoas adoecem, porque realmente o não linear, ele está ali, né? Ele está ali, mas é para a gente poder entender e aprender como tornar isso uma forma mais estruturada. E para finalizar o Bunny, né, ele traz a história do incompreensível, né? E esse incompreensível como é que eu lido com isso? Eu preciso trazer a consciência, né, para contextualização. O que está acontecendo? Porque todo mundo interpreta coisas de maneira completamente diferente, né, Ana? E isso tem muito a ver com o VUCA também, né? Do VUCA, né? Do A, de uncertainty, né? E de ambiguity, perdão, do ambiguity. Então, ou seja, as pessoas interpretam coisas de maneira completamente diferente, né? Você vai numa sala de aula, o professor está falando, cada um está entendendo de uma forma, apesar de ele estar falando do mesmo assunto, né? Então, quando a gente fala de uma cultura de mudança humanizada, cabe a gente trazer para aquele contexto uma forma, qualquer que seja, um desenho, um flip chart, uma escutativa, né? Para que as pessoas comecem a entender que será que todo mundo está enxergando o cenário da mesma maneira? Que isso é contextualizar, né? Então, acho que as empresas, elas ainda não estão fazendo isso, é por isso que eu tenho ajudado bastante. Mas elas estão trazendo, Ana, de qualquer maneira, pequenas coisas, simples que seja, essas oficinas de felicidade, essas conversas. Teve uma empresa que trouxe, que eu achei bem legal, trouxe o presidente para fazer pequenas conversas em roda, para falar da vida dele, quem ele é, e falar da vida das pessoas. Qual é o seu hobby? O que você gosta, né? Qual livro que você leu? E o que você quer falar sobre esse livro? Coisas muito simples, sabe? Que a gente, muitas vezes, no mundo da organização, não para falar, porque não dá tempo, né? Tem que estar entregando coisas. Então, eu acho que esse é o lado que eu tenho provocado aí na Agência da Mudança, que é para a gente parar de só entregar, né? De só fazer as coisas assim de maneira racional, né? Porque a gente é pensar, sentir e querer. Então, se a gente pensa, né? Eu pensar assim, né? Se a gente enche a nossa cabeça de informação e a gente sai entregando, dá curto-circuito aqui, né? Dá curto-circuito no nosso sentimento, que é isso que está acontecendo agora, esses burnouts, essas coisas todas, né? Por quê? Porque a Isso gente que eu ia deixou de olhar. Isso até que eu ia te perguntar, Kátia, desculpa aí te interromper, mas assim, o Bunny ele já era desafiador, né? Assim, sem a pandemia. Com a pandemia, a coisa ainda ficou pior, ficou num ritmo aí mais acelerado. Uma outra coisa dentro do que você falou, né, que eu acho aí que eu gostaria de ouvir como é que está a sua percepção, porque eu tenho visto algumas empresas dando férias coletivas por uma semana, fazendo aumento de paternidade, então, assim, se movimentando com ações de que realmente elas têm clareza de que as pessoas precisam estar bem para que elas sejam produtivas, né? Que uma coisa leva a outra, acho que tem um pouco mais de consciência nesse sentido. Então, eu queria que você colocasse assim, como é que você vê isso e quais são, de repente, as oficinas que são as mais pedidas, que têm mais sucesso, aí que você tem percebido aí dentro de todo esse trabalho lindo que você faz, como é que os resultados para as pessoas, como é que tem sido isso? Então, primeiro que eu acho que esse modelo híbrido de trabalho, eu gostei e as empresas estão gostando. De um primeiro momento, lá no comecinho do ano passado, as pessoas chiaram um pouco, sabe? Elas não gostaram de voltar, de ir para casa, de fazer o home office. Agora elas não querem mais voltar, Ana.
porque aprenderam a lidar primeiramente com a família e depois com o trabalho ao mesmo tempo e com os filhos, porque isso foi um caos no primeiro momento, né? Mas no segundo momento isso veio como uma fortaleza do executivo. Então, o que a empresa está fazendo? Ela está aproveitando isso e está percebendo que ele está muito mais produtivo, né, em ficar em casa, porque ele está acompanhando a lição do filho, ele está no homeschooling, ele está comendo, ele abre a geladeira, ele come o que ele quiser, enfim, ele está fazendo esse movimento, e que isso é muito saudável. Já visto a XP, né? A XP aqui em São Paulo fechou, parou e não volta mais, assim, já decretou, não voltamos, vamos ficar eternamente agora em home office. E por que isso? Porque gera lucro, porque gera resultado, porque gera o ambiente um pouco mais criativo. Agora, o que talvez as pessoas estejam patinando um pouco, que a tua fala, né, de o que eles estão pedindo mais, né, que oficinas e tal. A delegação, né, fazer uma gestão à distância ainda está sendo um super desafio, né? Porque dificilmente você faz até essa reunião pelo Zoom e tudo mais, mas não é a mesma coisa, não é olho no olho, né? Você não consegue fazer aquele cafezinho, né? Aquela coisa mais aconchegante. Então isso sim está sendo um super desafio ainda no home office. E as empresas elas estão fazendo happy hours muito mais com bebidas e com todo um ritual, assim, né? De chegar à sexta do Eu happy hour adoro. na casa Você da não fez pessoa. nenhum ainda com as suas amigas, Não, nenhum happy hour virtual? Nossa, não, eu já bora, Ana, fiz me convida vários, eu aí. já fiz vários nessa pandemia. E uma coisa que você estava falando, que eu acho que também assim tem esse lado de que brasileiro é mais relacional, mas eu acho que às vezes a gente tem algumas coisas de mapas de modelo mental, né? Então, por exemplo, eu Sim. tenho amigas, eu tenho conhecidas que moram fora do Brasil. E aqui, infelizmente, a gente tem um modelo arcaico de achar que produtividade é você ficar X hora, bater cartão. Uhum. E lá, essa minha amiga que mora em Londres, ela tem um trabalho a ser realizado por um projeto. Então, se ela vai trabalhar 8 ou 10, enfim, não importa. O foco deles é na entrega. Você não acha que também Sim. existe uma questão aí nossa cultural de que às vezes o líder acha que tem que ficar fazendo microgerenciamento, né? Algumas coisas que talvez não façam mais sentido dentro desse novo contexto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o grande desafio, né, que eu tenho trabalhado a liderança, porque tem modelos mentais que ainda estão parados numa crença antiga, né, dos baby boomers aí, né, eu sou uma delas, né, mas mesmo assim, eu acho que tá difícil soltar, sabe, Ana? É uma dor mesmo, sabe? Eles passam pela curva da transição, porque é difícil, a carreira dele foi feita, né, foi calcada em informação, né, naquela informação que não podia compartilhar com ninguém, que só ele tinha, né, que era um poder. Então, eu acho que a cultura ela está mudando, né? E aí, nos treinamentos que eu ministro, eu falo muito isso, assim, a gente está mudando de ter a cultura do poder, né, quer dizer, que ter o poder do argumento ou o argumento do poder, né? Eu acho que as pessoas vinham muito com o argumento do poder, né? E não o poder do argumento. E eu acho que a cultura hoje está sendo trabalhada muito bem, permitindo coisas, isso é motivação 3.0, né? Você tem que dar liberdade, autonomia para as organizações e para o executivo, para ele ir para a praia. Tem empresa que falou, tem executivo que falou, cara, eu estou indo pegando meu filho e minha família, como está todo mundo em homeschooling, eu estou indo para a praia, né? E eu vou trabalhar lá de Santos, vou trabalhar lá do Guarujá, vou trabalhar lá de São Bernardo, litoral norte, não interessa onde eu vou. E fica super bacana, porque só isso já traz uma qualidade de vida tremenda. E as empresas estão permitindo que isso aconteça. E o que eu tenho percebido é que elas estão, inclusive, investindo em tecnologia para que isso aconteça, para que aquele sinal lá, por ele estar na praia, né, que chegue bem, para que não complique o trabalho dele com os funcionários. Agora, o que eu acho é que ainda tem esse modelo mental para ser trabalhado, e isso os coaches, os mentores, né, e todos os treinamentos aí que a gente tem feito, tem resultado bastante para que as pessoas tenham a coragem de se despedir do controle e do comando, que está bem difícil, porque está no medo, sabe? Isso é medo, né? Como é que eu lido com medo? É experimentando, é entrando no novo, é esvaziando a xícara, é entrando na permissividade de errar, que era uma coisa que os baby boomers também não conseguem, né? Imagina, eu errar. Imagina, eu nunca posso chegar numa reunião e falar, não sei. Como não pode? Fala, não sei, não vai doer, né? Então, eu tenho incentivado muitos executivos a falar, não sei, que bom que o seu liderado, né? É um liderado que é maior, é melhor do que você. É um liderado que estudou mais do que você, que sabe mais línguas do que você, né? E você não precisa se sentir mal por conta disso, né? Você tem um outro lugar.
e você tem a experiência que não é tirada de você. Então, acho que esse é o lugar que a cultura de mudança humanizada ela está entrando para ajudar as pessoas a sair do medo, né, a entrar na confiança, porque esse é o lugar que o líder está sendo pedido a entrar, a estabelecer momentos e locais de confiança. E confiança tem a ver com o quê, né, Ana? Tem a ver com sentir, não tem a ver com pensar e nem a ver com querer. Né? A confiança é no lugar do coração, a gente tem que pensar com o coração, por isso a tal da empatia, né? A tal de tudo que a gente tem ouvido aí, né, da resiliência e tudo mais, por quê? Porque a gente precisa se despedir do ego, né, do ecossistema, para ir para o ecossistema, que é o que eu tenho trabalhado muito aí com o capitalismo consciente. O nosso trabalho ele está a serviço do capitalismo consciente, né? Então não é lucro pelo lucro, né? Até soltei um post agora no nosso Instagram falando isso, assim, que eu estou vendo muita força para a conquista de resultado, é óbvio, né, que a gente entrou numa crise de liquidez com a pandemia, é natural, mas, ao mesmo tempo, muito pouco ainda, sabe, investindo no ser humano. E acho que esse equilíbrio ainda não chegou, está chegando, acho que tem muita coisa sendo feita, já que nem era feita, eu acho que já avançamos muito, mas eu acho que tem muito mais para avançar, e aí eu acho que para avançar, a gente tem que começar a trabalhar as individualidades nesse lugar que você falou, que é esse modelo mental que ainda está resistente em sair do comando e controle, porque é naquele lugar que ele se sobrepôs e tem medo, né? De o que vai ser de mim agora, meu liderado vai passar por cima de mim, vou ser mandado embora, ainda tem esse medo também, né? Porque muita gente foi demitida aí no mundo. E é interessante porque é um viés, assim, é uma análise míope da história, porque ele pode ser muito bom tecnicamente, mas ele pode não ter a competência de gestão de pessoas, né? Então, eu falo que, às vezes, um grande líder, se você tem uma equipe muito boa, igual ou melhor que você, melhor coisa que você tem a fazer é não atrapalhar. Né? Assim, às vezes deixar as pessoas assim criarem, trazerem, e você vai ali orquestrando, você vai ali administrando. Kátia, eu já estou com um gostinho de quero mais dessa nossa conversa. Que bom. Queria pedir para você deixar para os nossos ouvintes, as tuas palavras finais e como é que as pessoas podem te achar para conhecer mais aí do seu trabalho. Que legal. Eu vou deixar aqui uma palavra final, que tem a ver, inclusive, com o segundo livro que eu lancei agora, que chama-se Mudança de Cultura e Cultura de Mudança, lançado aí com o prefácio do Fábio Barbosa, um super querido, que eu gosto muito. E aí tem um parágrafo aqui na página 73, né, que é bem legal, que fala assim, né? Um executivo hoje, para ele entrar numa cultura de mudança humanizada, ele tem que entender 3 coisas. Acho que a primeira coisa é que a solução dos problemas hoje complexos, né, que a gente está vivendo, já não está mais a cargo de um grupo de líderes, mas e sim da empresa inteira. E a gente precisa provocar isso. Segundo, a inovação ela não é mais uma coisa de uma área ou de um laboratório, e sim uma competência de todas as pessoas de dentro da organização. Tem que provocar a inovação na cabeça das pessoas. E terceiro, que eu acho que qualquer pessoa da empresa ela pode ter um espaço para ser capacitada a ser um agente de mudança. Né, para construir uma cultura de mudança. Então, não é um gestor de mudança, não é o RH, não é a área de tecnologia, é a empresa inteira. Né? E esse é o trabalho que a gente tem feito bastante e tem dado um super efeito para criar essa cultura de mudança humanizada. E quem quiser achar a gente, tá bom, tem o nosso site, que é o www.agentesdamudança.com.br. Nós estamos ampliando o nosso Instagram, que é agentes_de_mudança. Então, vão lá, a gente está fazendo bastante live lá também. E tem os nossos canais da Agentes da Mudança no YouTube e no LinkedIn, né? Mas a gente tem empoderado aí o nosso amigo Instagram até, Ana, sabe por quê? Para trazer a simplicidade. Eu tenho feito lives lá com grandes executivos, né? E o pessoal, muitas vezes ele fala assim, nossa, Kátia, como é que usa o Instagram mesmo? Eu falei, ai, que legal, porque é um pessoal que está acostumado com Zoom, com uma coisa mais formalizada, né, e tal. E eu tenho trazido a alta liderança para fazer live no Instagram, onde você pega o telefone e sai falando, né? E acho que esse é o Legal. lugar. Essas lives tem no teu IGTV, as pessoas Tá conseguem tudo ver, lá. lá ficou gravado? Tá, Bacana. ontem, por exemplo, eu falei com a Simone, né, que é a head de RH lá da Engie, e acredita que me ligaram, menina, e o negócio não gravou? Nós vamos fazer de novo. A gente vai fazer de novo com ela, bem legal. Mas quem estava ao vivo aí já aproveitou, Já né? aproveitou. Queria te Ana, muito obrigada. agradecer por todo o seu tempo, todo o seu conhecimento, tá?
A Kátia é uma das colaboradoras aí da academia do IVG, então ela é uma das parceiras nossa, e agradeço a vocês, ouvintes, e até o nosso próximo episódio. Obrigada, Ana. Gratidão aí por esse momento. Por mim, eu falaria aqui o dia inteiro com você. Muito bom, viu? Obrigada, querida. Obrigada, um beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.